Bem-vindos a mais um Café com Destino. Nós estamos com força total para seguir o nosso estudo sobre o rei Salomão. Salomão não era um homem normal, não. Salomão foi alguém que mudou a história, o jeito de fazer as coisas. E hoje, nesse Café com Destino, nós vamos estudar ainda mais nessa série Salomão. Vai compartilhando com todo mundo, pega esse link e manda para o máximo de pessoas. Você pode também curtir esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, o YouTube entrega para mais gente. Você quer que essa mensagem, essa série poderosa sobre Salomão chegue a mais pessoas? Começa já encaminhando para todo mundo. Porque hoje nós vamos falar sobre duas grandes etapas da vida de Salomão. A etapa que deu tudo certo e a etapa que as coisas começaram a dar errado. Ou seja, Salomão acertou muito, mas também cometeu um erro. Ou seja, olha como é que a vida é injusta, né? Você acerta. Quando erra uma vez, as pessoas focam justamente no teu erro. Um erro derruba muitos acertos. A vida é assim, você acerta e quando erra, a gente coloca tudo a perder. Hoje nós vamos estudar a partir de Provérbios 8:12, que foi um versículo muito feliz de Salomão, que ele diz o seguinte: a prudência habita, mora com a sabedoria. A prudência mora com a sabedoria. E quando a prudência é calcular o impacto da decisão. Quando você é prudente e calcula o impacto das suas decisões, quer dizer que você vai morar com a sabedoria. Você vê que Salomão, ele conseguiu calcular todo o impacto de tudo que estava fazendo a vida toda. Agora, no final, que foi quando ele errou, ele parou de ser prudente. Então, se tem algo que você não pode perder de vista nessa terra, é a prudência. Se tem algo que você não pode errar, é na prudência. Você precisa ser prudente. Homem, mulher, pai, mãe, você que está me escutando, nós precisamos ser prudentes, calcular o impacto de cada decisão nossa. Cada palavra que falamos com nossos filhos, cada palavra que falamos no trabalho, cada aperto de mão que damos. Quando você aperta a mão de alguém, você está fechando um contrato, você está validando aquela pessoa, você está fechando um acordo. Nós precisamos ser muito prudentes, ou seja, calcular o impacto de cada decisão. Onde Salomão errou? Nós vamos chegar lá. Mas primeiro vamos falar onde ele acertou. Salomão acertou, primeiro, anote aí, por escutar seus pais. Salomão era bom de escutar. Salomão era bom de honrar os pais. Eu já falei aqui que Salomão foi instruído pelo seu pai Davi. Essa instrução o colocou em outro nível, o levou para outro nível. E é muito importante que você aprenda isso. Que quanto mais você escutar, mais longe você vai. Quanto menos você falar e mais escutar, mais longe você vai. Por isso que Deus te deu 2 ouvidos, mas uma boca só, para você escutar mais do que fala. E chegou a hora da gente realmente crescer. Chegou a hora da gente realmente amadurecer. E para isso você vai precisar escutar muito. Então lembre-se, a sabedoria de Salomão não foi um raio que caiu do céu sobre a vida dele, brum, de um dia para o outro ele ficou sábio. Não! Foi um processo. Foi um processo. E esse processo começou na infância, porque desde a infância ele escutava os seus pais. Então a primeira coisa que eu quero que você anote é: quem escuta atrai a prudência. Quem escuta atrai a prudência. Quanto mais você escutar as pessoas que sabem mais, quanto mais você escutar seus pais, quanto mais você escutar mentores, conselheiros, pessoas que já viveram mais do que você, pessoas mais velhas, quanto mais você escutar, mais prudência você vai atrair. Vou repetir, porque isso é uma coisa que fez uma diferença muito grande na minha vida. Quanto mais você escutar, mais prudência você vai atrair. Outra coisa, ponto número 2. Salomão julgava corretamente as coisas. Ele interpretava bem as situações. Isso aqui é fundamental. Olha só, ponto número 1, saber escutar. Ponto número 2, saber interpretar, saber julgar as coisas.
Às vezes você entra em confusões porque você não soube julgar aquela situação. Às vezes você fecha acordo porque você não soube interpretar a outra pessoa. Às vezes você segue um caminho errado porque você não discerniu o momento, o tempo, a situação, as pessoas que estavam ali. Ou seja, Salomão era especialista em julgar corretamente, interpretar os fatos corretamente, e quem julga corretamente ganha autoridade. Vamos lá. Primeiro, ele ganhou prudência porque escutava. Segundo, ele ganha autoridade porque julgava bem. Você quer ter autoridade no que fala? Você quer ser referência no que diz? Você quer ser uma pessoa realmente admirada pelos outros? Vamos aprender com Salomão. Salomão se tornou referência, autoridade, porque ele julgava bem, ele julgava corretamente, ele interpretava bem os fatos. Teve o famoso caso, foi o caso que lançou Salomão em todo Israel. Né? Deus já tinha escolhido Salomão para reinar, mas o povo precisava aprovar o rei. O novo rei era muito jovem. E sabe como é que veio essa aprovação? Com um problema. Às vezes você está correndo de problema e não sabe que esse problema pode promover a sua aceitação, a sua aprovação. Sabe o que aconteceu? A história é muito conhecida. 2 prostitutas tiveram um filho na mesma época, moravam juntas. E uma, sem querer à noite, dormiu sobre a criança. E quando acordou, seu filho estava morto. Vendo que o filho estava morto, ela foi lá e trocou os bebês. Pegou o bebê morto, colocou na cama que estava vivo, pegou o vivo e levou para a cama dela. Tentou trocar os bebês. De manhã, a mãe acordou, a outra mãe percebeu, claro, esse não é meu filho, né? Porque uma mãe conhece seu filho em qualquer situação. E começou a discussão. Naquela época, quem julgava o povo era o rei. E eles levaram esse caso ao rei. Caso complexo, caso difícil, que envolvia morte. Mas o que você chama de problema, Deus pode estar vendo como uma promoção para a sua vida. O que você chama de confusão, Deus pode estar vendo como um próximo nível. E Salomão passou para o próximo nível nesse dia. Porque quando trouxeram a situação para ele, ele julgou corretamente. Ele interpretou bem os fatos e as pessoas. E é isso que deu autoridade para Salomão. Ele chama as duas, escuta as duas. O filho é meu, não, é meu, não, ela roubou, não, foi ela que roubou. Aquela confusão, Salomão diz, traga-me uma espada. Trouxeram uma espada, Salomão pega a espada, fala, me traz o bebê vivo. Eu vou cortar no meio agora o bebê vivo, vou dar metade para cada mulher. E aí vocês se virem. A mãe de verdade do neném falou, não. Então deixa ele vivo, entrega para ela, mas deixa ele vivo. E a mãe que não era de verdade, que estava tentando pegar o filho da outra, disse, não, então é melhor matar e cortar os dois. Salomão, na hora, interpretou bem, julgou corretamente e disse, pega o neném e dá para essa aqui, porque ela é a mãe de verdade. Mamãe não queria matar o próprio, jamais iria querer matar o próprio filho. Então, por julgar corretamente, diz a Bíblia que todo o povo então reconheceu que Deus levantara Salomão para reinar sobre todo Israel. Ou seja, ele resolveu um problema julgando bem os fatos, interpretando bem a situação e por isso recebeu a autoridade. Então, vamos lá. Ponto número 1, você precisa aprender a escutar, porque a prudência vem muito pelo que você ouve. Segundo, você precisa aprender a julgar bem fatos e situações. Você precisa ter o espírito de discernimento, isso só a sabedoria te dá, hein? Para que você possa ganhar autoridade. Essas duas coisas já colocaram Salomão em outro nível. Mas a terceira coisa que consolidou Salomão e fez o nome de Salomão não só em Israel, mas nas nações da terra, é que ele se tornou uma referência em prosperidade, empreendedorismo e administração. Prosperidade, empreendedorismo e administração. Porque uma pessoa que tem sabedoria, prudência e julga corretamente as coisas, ela vai prosperar, ela vai empreender e ela vai ser uma excelente administradora das coisas que já tem, que já possui, que já conquistou. A Bíblia diz em primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 34, olha o que diz. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis da terra que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Os reis da terra, não os reis do Oriente, da terra, escutavam falar de um rei
que resolvia qualquer problema, que administrava qualquer situação, que tinha conselhos para a vida, que estava construindo o maior empreendimento da época, que foi o Templo de Salomão. Falou, opa, pegava um emissário, pegava um embaixador, pegava o príncipe, enviava para Israel, falava, vai lá ver o que está acontecendo, vamos aprender com ele de onde vem essa sabedoria. Aliás, a Bíblia relata com mais detalhes a rainha de Sabá, um dos grandes reinos da época, que ela viaja com todo tipo de presente, ouro, especiarias para presentear Salomão e para conhecer Salomão de perto. Ela queria ter uma experiência de saber de onde vinha aquele conhecimento, de onde vinha aquela sabedoria. Então, a terceira coisa que consolidou Salomão e vai consolidar sua vida é se tornar uma referência à administração. Presta atenção, você precisa ser um bom administrador do que já tem. Você precisa ser uma exímia administradora do que já tem. Você tem 2 filhos, administre bem sua casa. Você tem um emprego, administre bem seus horários, administre bem sua capacidade. Você tem um ministério, administre os dons que Deus te deu para exercer esse ministério. Você tem uma empresa, administre bem esse negócio. Ou seja, Deus nunca vai confiar mais nas suas mãos se você não administra muito bem o que já tem. Então, esses 3 pontos eu quero reforçar com você. Você precisa aprender a ouvir pai e mãe, ouvir mentores, ouvir quem tem mais experiência que você. Você está aqui no Café com Destino, você está ouvindo, quer dizer que você está crescendo em discernimento, você está crescendo em prudência. Segundo ponto, você precisa julgar corretamente, você precisa ser bom de interpretar fatos e situações, você precisa aprender a discernir ambientes. Terceiro, se torne uma referência à administração, seja bom em administrar o que você já tem, porque assim Deus vai poder confiar ainda mais nas suas mãos. Afinal, quem não é fiel no pouco, Deus nunca vai colocar sobre o muito. Deus nunca vai colocar sobre o muito. Agora, como pode Salomão ter feito tanta coisa boa, ter feito história, ter marcado a humanidade? Salomão marcou a humanidade. Até hoje é reconhecido como o homem mais rico e mais sábio que já existiu. E ter terminado mal. Me explica. Como pode? Sabe qual é o problema? É que quando a gente está na zona de conforto, a gente começa a acostumar com o que a gente já tem e entra numa coisa chamada piloto automático. Você começa a fazer porque já sabe fazer. Você perde a dependência, você perde a conexão com a fonte. Salomão começou já no final da sua vida, a Bíblia diz que ele já era velho, ou seja, ele fez tudo certo a vida toda, deu tudo certo. No finalzinho, ele começa a quebrar uma regra que Deus colocou para ele. Porque existem regras que Deus coloca para você. Tem princípios que são inquebráveis para qualquer pessoa. Por exemplo, falar a verdade. É inquebrável para qualquer pessoa. Todo mundo tem que falar a verdade. Não roubar. É inquebrável para qualquer pessoa. Agora existem coisas que Deus fala para você. Olha, todo mundo pode fazer tal coisa, mas você eu não quero que faça. Ele falou isso para Sansão. Todo mundo pode cortar o cabelo, não tem problema, mas você não corta. Todo mundo pode beber vinho, Sansão, mas você não bebe. Deus deu instruções específicas para Sansão. Aí Sansão vai lá, podendo fazer tudo, menos isso, o que ele quebra? O que não podia. Deixou cortar o cabelo dele. Salomão podia fazer tudo, a única coisa que ele não podia era casar, amar mulheres estrangeiras. Deus falou, não se misture com as mulheres estrangeiras. Ele vai e casa com um monte de mulher estrangeira. No final da sua vida, a Bíblia diz que aquelas mulheres começaram a convencê-lo a adorar outros deuses e ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Deus, como vê o futuro, ele te dá orientações no presente para você não se prejudicar lá na frente. Quando Deus fala não procure mulheres estrangeiras, não é porque Deus queria colocar um limite, olha, só fica só com quem é de Israel, porque Deus já sabia o futuro e sabia que essas mulheres poderiam perverter a mente de Salomão como perverteram. Então, quando Deus fala contigo algo no presente, por mais que não faça sentido, obedeça sem duvidar, porque o único aqui que já viu o futuro é justamente quem te deu a ordem, Deus. Então vale muito a pena você acreditar no que ele fala. Vale a pena você acreditar no que ele diz. Não bata de frente com o eterno. Não bata de frente com quem já ganhou a batalha. Não vale a pena.
Não vale a pena. Então, o erro de Salomão foi começar a amar a coisa errada. Anota aí. O erro de Salomão foi amar a coisa errada. A Bíblia diz que o amor é mais forte do que a morte. A sabedoria é um superpoder. Meu Deus. Mas o amor é mais forte que a sabedoria, porque a Bíblia diz que permanecerão o amor, a fé, o amor e a esperança, mas o mais forte deles é o amor. Então a Bíblia deixa claro que o amor é um poder inquebrável, invisível e eterno. Não acaba nunca. Então o amor supera a sabedoria. Com toda a sabedoria que Salomão tinha, ele se apega ao amor, que é mais forte que a sabedoria, mas amor às coisas erradas. O amor às coisas erradas destrói a sabedoria de Salomão. Muita gente fica na dúvida, por que Salomão caiu no final? Porque ele usou um poder mais forte do que a sabedoria. Ele usou o poder do amor, só que para amar as coisas erradas. Meu Deus, então o que acontece com ele no final da vida é que ele acaba com toda uma história. Ele acaba com todo um legado. Porque simplesmente, no final, ele ama a coisa errada. Ou seja, você precisa ter, anote aí, você precisa ter muito cuidado com o que ama. Porque o amor é muito poderoso. Quando a Bíblia diz para a gente não amar ao dinheiro, não é porque ele não quer que você não tenha dinheiro. É porque ele não quer que você coloque sua confiança, sua esperança no dinheiro. Porque o dinheiro, assim como as mulheres estrangeiras com Salomão, vai sugerir coisas na tua vida que te afastam do propósito. Então eu não posso ter? Pode ter, mas não pode amar. Eu não dependo disso. Eu não amo, eu não estou ligado a isso. Eu tenho para usá-lo, não para amá-lo. Então, se você não entender que quem ama a coisa errada está destruindo o seu destino, você vai continuar amando um monte de coisa que não tem nada a ver com o que Deus quer, e aí você está só enfraquecendo o teu futuro. Então, se você tiver, vamos lá, prudência, ponto número 1, que vem com você ouvir muito. Prudência é calcular o impacto das suas decisões. Você vai começar a calcular melhor suas decisões. Segundo, você começar a julgar corretamente as coisas. E terceiro, você for perito em administração, dificilmente você vai errar na vida, a não ser que, vírgula, exceção, assim como Salomão, se você fizer tudo certo, mas amar a coisa errada. Então, qual é o mais importante das 4 coisas que eu estou te ensinando hoje? É a última. Você precisa amar, mas amar a coisa certa. A Bíblia diz, amarás, o maior mandamento de todos, amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Ou seja, amar é o maior mandamento, mas amar a coisa certa, é amar o Senhor teu Deus. E segundo o maior mandamento, amarás, de novo, o amor. Ele é tão forte que ele é o primeiro e o segundo mandamento, com promessa, escuta isso aqui, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O problema é quando você ama a coisa errada, aí a sabedoria se enfraquece. O amor à coisa errada torna-se uma criptonita para a sabedoria. Ou seja, enfraquece a sabedoria, tira a força da sabedoria, porque o amor é mais forte que a morte, consequentemente é mais forte que a sabedoria. Então você vê que Davi errou, pecou na vida, mas foi se consertando. Qual foi o final? Por que Davi, que errou mais do que Salomão, fique claro, Davi pecou mais do que Salomão, por que Davi terminou bem e Salomão terminou mal? Me explica. Se Davi errou mais do que Salomão, por que Davi terminou bem e Salomão terminou mal? Tem 2 motivos. Primeiro motivo, não é o que você errou, é quando você errou. Davi errou no meio do percurso, Salomão errou no final. No final, você está mais maduro, já teve um monte de experiência com Deus, já viu de tudo e vai errar? Salomão errou no final. Então não é o quê? É quando você erra. Uma coisa é eu errar anos atrás da minha vida. Outra coisa é eu errar agora. Deus já me levantou, já tenho experiências com Deus, já sei quem Ele é. Tema o Senhor e dá uma de maluco e errar agora. Pegou? Quando você erra? Mas teve um segundo aqui. Um segundo motivo. Davi se arrependia imediatamente. A Bíblia não diz que Salomão se arrependeu. O arrependimento é a única esperança do pecador. O arrependimento é a única esperança de quem errou. O arrependimento é a única religação entre Deus e o teu propósito aqui na terra e você.
Então Davi, quando erra, inclusive ele errou com a mãe de Salomão, com Batseba, imediatamente ele se arrependeu. Salomão errou, continuou errando, e a Bíblia diz, e fez o que era mal diante do Senhor. Ou seja, nem sequer se jogou no chão, igual Davi, seu pai, fazia, e falou, me perdoa, o que eu fiz, por que eu fiz isso? Então, não é o que você erra, é quando. E a segunda coisa, o arrependimento. É a única esperança de quem errou. Você pode ser um rei, pode ser uma rainha, como Salomão foi um rei. Se errar e não se arrepender, vai desaparecer. Se errar e não se arrepender, vai desaparecer. Não tem jeito. Então eu quero caminhar aqui para o final da nossa aula de hoje, porque essa série Salomão está ajudando tanta gente. Aliás, eu estou recebendo tanto testemunho na internet. Que Deus te abençoe, que Deus prospere sua vida, que Deus abençoe sua vida, tá bom? Aliás, se você ainda não compartilhou a live de hoje, não compartilhou o Café com Destino de hoje, pega esse link, manda para os seus grupos de WhatsApp, de Telegram, posta nos seus stories. Aliás, vamos fazer um print? Faz um print aí, ó. Fala assim, eu tô assistindo a série de Salomão com o Thiago Brunet, Café com Destino, peraí. Print. Print, 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 print. Olha o print. Isso aí. Aí você divulga no seu story, fala assim, olha, hoje foi tremendo, hoje eu ajudei. Eu não sei se você tá... hoje me ajudou, né? Eu não sei se você tá reparando, mas lá nos nossos stories a gente pega uma compilação de um monte de gente que postou assistindo Café com Destino, tomando café, com a família, ou vendo na televisão, a gente reposta lá. A gente ama quando você posta assistindo Café com Destino, tá bom? Deus te abençoe. Amanhã é o nosso encerramento da série. Amanhã vai ser fortíssimo. Amanhã eu vou falar sobre os dias mais especiais da vida de Salomão, como Salomão se tornou Salomão e como ele chegou ao ápice que um homem pode chegar no mundo de sabedoria e dinheiro, porque nós já entendemos o erro dele. Mas agora nós vamos focar também no que ele acertou para você acertar. Lembrando que, gente, um dos princípios que eu ensino no Método Destiny são 12 princípios imutáveis e infalíveis que eu ensino no Método Destiny, o único método mundial 100% baseado em princípios milenares. Um dos princípios é o princípio da sabedoria. Então, se você quer fazer parte dessa turma seletiva, um ambiente único de 3 dias presencialmente comigo, manhã, tarde e noite, uma formação para você se tornar especialista em princípios milenares, em Alphaville, São Paulo, um lindo evento. Se você não tem a mínima ideia de como é, dá uma olhada nas fotos no meu Instagram, tem foto lá do Método 10. É um local lindo, você vai ser muito bem tratado, vai passar 3 dias comigo, sendo treinado, treinada para nunca mais na sua vida viver com escassez e com perturbação. Porque quem não está atrás de paz e prosperidade está atraindo perturbação e escassez. E eu quero te ensinar os princípios milenares para que você seja um homem ou uma mulher de caráter, diferente nesse mercado de trabalho, prospere em tudo que você fizer, coloque tua família em ordem, encomende sua alma e, principalmente, herde aqui na Terra ainda uma vida de paz e prosperidade. A oportunidade que você tem está aqui no link, na descrição desse vídeo. Deus abençoe, paz e prosperidade. Até amanhã, no encerramento da nossa série Salomão. Não dá para negociar a verdade. Você nunca viu alguém que se deu mal por falar a verdade. Meu nome é Daniel Muniz, eu fui participante da primeira turma do Método Destiny e o princípio que mais mexeu comigo dentro do método foi o princípio da verdade. Eu contava muitas mentiras para me inserir em ambientes que eu não me sentia aceito, para me sentir aceito por pessoas. Quando o Thiago falou sobre o princípio da verdade, eu notei que eu estava criando esses vários personagens por uma coisa que não era necessária. E aí foi onde caiu a verdadeira ficha de quem eu sou realmente. E se você tiver que arcar com a consequência do que você mesmo fez, você vai sofrer, é lógico, mas é por um tempo, porque a verdade te livra de qualquer situação. A mentira, ao contrário de qualquer outro pecado, ela é uma decisão. Então as pessoas geram um nível de confiança absurdo quando eles sabem que você é uma pessoa de verdade. Porque eu falei quem eu realmente sou, não só para as pessoas com quem eu me relaciono, para amigos. Coloquei tudo em risco, eu entendi que se eu não fizesse isso, eu não poderia ser como você um dia. Acho que o princípio da verdade principalmente resolveu na minha vida uma liberdade. Ele me tirou um peso que eu carregava há muito tempo e por mais que isso tenha sido muito dolorido, foi libertador e me trouxe sempre muita paz pro coração. E quem é de mentira perde um dos principais fatores
para você se dar bem na vida que chama-se autoridade. Anota aí. Então, esse princípio é fundamental. O segredo da vida não é nunca errar, porque você vai errar. O segredo é sempre se arrepender. Então, não é uma questão religiosa, é uma questão de crescimento pessoal. Uma questão de autoridade.